Você está bem, irmão? Eu estou. Você está pronto para seguir o plano de Deus para essa noite? Vamos começar junto, abrindo lá em João, no capítulo 1. A gente está falando hoje sobre ser imagem e semelhança de Cristo. Então, para a gente continuar esse tema, vamos entender um pouco quem é Cristo. Obviamente que existem diversas formas de explicar quem Cristo é, mas para embasar minha mensagem, eu quero usar esse contexto. E diz assim, João 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Eu gosto da versão que é mais poética, que diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Todos os textos que eu vou ler essa noite com vocês, irmãos, eu vou estar usando a versão transformadora. Então você pode perceber um pouquinho de diferença. Mas é uma bênção, amém? Versão boa é aquela que a gente... É isso aí. E falando um pouco de Jesus, entendemos que somos a sua imagem. Jesus sempre esteve com Deus, ele era Deus. Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fez todas as coisas. Então, da mesma forma que a palavra de Deus estava com Deus e fez todas as coisas, a palavra de Deus dentro de nós nos capacita a fazer tudo aquilo que precisamos fazer nessa terra. Se somos a imagem e semelhança de Cristo, somos a imagem e semelhança da palavra de Deus. E se a palavra de Deus não está conosco da mesma forma que estava com Deus lá no início, não somos capazes de criar, transformar ou mudar qualquer situação das nossas vidas, porque sempre dependeremos da palavra de Deus. Continuando, eu queria ler com vocês o livro de Tiago. Eu vou ler o capítulo 1, a partir do verso 19. Na minha Bíblia tem um subtítulo chamado Ouvir e Praticar. Estamos falando sobre ser a imagem e semelhança de Deus. E se estamos falando de ser a imagem e semelhança de Deus, estamos falando de ser a imagem e semelhança do que diz a sua palavra. E se a sua palavra diz, assim também somos. E diz assim, Tiago 1,19. Entendam isso, meus amados irmãos. Tiago estava falando com os irmãos. Tiago estava falando com a igreja. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Tiago estava falando com quem? Com a igreja. E Tiago estava repreendendo eles sobre o quê? Sobre se livrar de toda a impureza. Como nos livramos de toda a impureza, mesmo sendo crente, mesmo sendo filho de Deus? Através de aceitar o que a palavra de Deus diz sobre nós. E humildemente considerar o que diz a palavra de Deus e não o que achamos. Podemos ter opinião, podemos ler, saber, ouvir, entender de diversas coisas, de diversos assuntos, mas nunca podemos ir contra o que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o próprio Cristo, o qual somos imagem e semelhança. Se dizemos que somos imagem e semelhança de Deus, mas não vivemos de acordo com a palavra, não estamos sendo, de fato, a imagem do nosso Criador. Mas se humildemente aceitamos a palavra que foi implantada nos nossos corações, ela, de fato, vai ter poder para salvar as nossas vidas. Ah, Bruno, mas eu já aceitei Jesus. Eu sou salvo. Tiago estava falando para a igreja. Se você é cristão, se você aceitou a Jesus, mas foge e se afasta da palavra de Deus, eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. Isso não vai durar para sempre.
o que nos aproxima de Deus, o que nos transforma de fato e o que nos faz viver uma vida íntegra e de avanço no reino de Deus é a submissão à palavra de Deus, que é o próprio Cristo e habita dentro de mim e de você. Se eu decido me afastar da palavra, eu estou decidindo me afastar de Cristo. Estou cada vez me tornando diferente daquele de quem eu deveria de fato ser, que é semelhante ao Criador, semelhante ao Deus que habita dentro de mim, no meu coração, na pessoa de Jesus Cristo. Continuando, 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece da sua própria aparência. Se eu e você viemos aqui todos os cultos, quinta, domingo, ouvimos a palavra de Deus, vamos embora, apertamos a mão dos nossos irmãos, mas não vivemos de acordo com o que aprendemos, e estamos como uma pessoa que se olha no espelho e quando vira esquece de quem é. Se não olhamos para a palavra de Deus e vivemos de acordo com ela, de fato não sabemos quem somos, porque fomos criados para ser o que a palavra diz a nosso respeito. A partir do momento em que decidimos aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas, nos tornamos uma nova criatura. E essa nova criatura só funciona se ela seguir a palavra de Deus. O modus operandi da nova criatura é diferente do ímpio que éramos antigamente. Quando éramos filhos das trevas, funcionávamos de uma determinada forma. Mas a partir do momento em que a palavra de Deus veio habitar dentro de nós e nós decidimos dizer que Jesus é o Senhor de nossas vidas, passamos a ser uma outra pessoa, uma outra criatura, um ser que funciona de uma forma diferente da qual funcionávamos, porque hoje somos seres espirituais, filhos do próprio Deus, que precisam viver de acordo com esse novo modo de vida. Se eu decidi confessar Jesus como Senhor da minha vida, então eu tenho que viver de acordo com esse novo modelo de vida que eu escolhi viver. Eu falei, Jesus vem habitar dentro de mim. Agora eu tenho que viver de acordo com esse Jesus que vem habitar dentro de mim. Eu escolhi e eu só vou conseguir obter sucesso em qualquer área da minha vida se eu me comportar como quem eu sou. E como eu sei quem eu sou? Olhando para a palavra de Deus. Agora, se eu olho para a palavra de Deus, viro e faço outra coisa, meu irmão, não estamos sendo quem fomos criados para ser. É só a palavra de Deus que vai nos levar ao lugar que desejamos e cremos. Não porque Deus é malvado ou Ele quer que sigamos um script, mas porque, sendo filhos de Deus, seres espirituais, não temos escolha a não ser viver o que a Bíblia diz, porque ela é a verdade e todo o resto é mentira. Vamos lá. Se contudo, 25, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverem nela e se puserem ela em prática, sem esquecer do que ouviram, serão felizes em tudo o que fizerem. Se em algum momento vocês afirmam ser religiosos, mas não controlam a própria língua, enganam a si mesmos, pois a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e das suas dificuldades e não deixar se corromper por esse mundo. É muito interessante como Paulo, ele vem falando de Deus, ele vem falando de salvação, mas quando ele confronta os irmãos, ou quando ele traz à tona o senso de responsabilidade, ele usa a palavra religião. Religião e salvação são coisas diferentes. Toda vez que eu tento colocar a religião como culpada de algo, eu já perdi a minha espiritualidade. Ele fala, se você se considera religioso, ele já está falando com aqueles que dizem, não, mas eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas responsabilidades básicas como cristão. Mas eu e você sabemos quando não estamos vivendo o que a Bíblia diz para vivermos. Se nos permitirmos entrar nesta posição de religiosos apenas, estamos nos afastando da salvação.
se não entendermos que viver de acordo com a palavra de Deus faz parte do propósito divino para as nossas vidas, seremos somente mais um religioso que vem e vai e repete coisas, mas não sabe de fato quem é em Cristo Jesus. O problema aqui não é saber que somos a imagem e semelhança de Cristo. O problema aqui é saber quem é Cristo e depois aceitar que devemos ser como Ele é. Uma vez que descobrimos quem é Cristo, é uma questão de decisão, ser ou não a sua imagem e a sua semelhança. Porque está tudo escrito aqui. Uma vez que descobrimos quem é Jesus Cristo, estamos indesculpáveis, meus irmãos. Uma vez que descobrimos que a Bíblia é a fonte original de toda a sabedoria divina, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, só não seguimos se não quisermos. Eu quero viver o propósito divino de Deus para a minha vida. Eu quero ser a sua imagem e a sua semelhança. Eu vou viver tudo o que Deus tem para a minha vida. Eu vou ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Mas é uma questão de escolha, meu irmão. Quem aqui vai fazer a escolha certa? Eu vou. Bom, eu posso pular para 1 Coríntios 13, porque o pastor já gastou meu versículo. Então já está muito bem contextualizado, amém? Vamos para 1 João, no capítulo 2. Estamos falando que somos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Já falamos que Cristo é a palavra de Deus. Já vimos isso em alguns versículos. Já entendemos que uma vez que sabemos quem Jesus é e aonde está escrito quem Ele é, agora só precisamos decidir se vamos primeiro conhecê-lo, ou seja, ler o que está escrito sobre Ele, e segundo, se vamos decidir viver de acordo com aquilo que estamos aprendendo. Ser a imagem e semelhança de Deus, ser a imagem e semelhança de Cristo, é simplesmente uma decisão de querer ser quem fomos chamados para ser. Está tudo aqui, a palavra de Deus está aqui. É só ler e conforme você leu. Vamos lá, 1 João 2. Eu vou ler os versos de 3 a 6. E sabemos que conhecemos quem? Deus, se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida, de modo que sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu, ou em versões mais conhecidas, deve andar como ele andou. Como sabemos que alguém de fato é de Deus? Como sabemos e como reconhecemos um servo de Deus? Ele certamente anda como Jesus andou. Ele certamente segue o que a Bíblia diz. Nada mais. Como eu sou, como eu me torno imagem e semelhança de Cristo? Como eu me torno imagem e semelhança de Deus? Andando como Jesus andou. Cumprindo o que a Bíblia diz. Sendo humilde, como a gente leu no outro texto. Para não olhar para o que a gente entende de nossa própria sabedoria. Mas reconhecer que a palavra de Deus é a verdade. Mas, Bruno, a ciência fala um monte de coisa. Eu assisti um vídeo no YouTube de um carinha que falou um monte de coisa. Está escrito na palavra? A Bíblia fala algo a esse respeito? O que a Bíblia afirma sobre a sua dúvida, o seu ponto, a sua observação, ou etc. E não tem. A Bíblia fala outra coisa. Então, isso é a vontade de Deus. Isso é Jesus. Qualquer outra coisa não é Jesus. E nós somos o quê?
Imagem e semelhança de Jesus. Somos aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Amém? Vamos para 2 Coríntios agora, capítulo 3. Eu vou continuar lendo na versão transformadora, então ela vai estar um pouco diferente e ela vai usar uma palavra principal aqui, bem diferente do que a gente está acostumado. Todas as vezes que a gente está acostumado a ouvir ministério nesse texto, a transformadora chama de sistema. E eu acho muito interessante, porque ele compara o ministério da velha aliança com o ministério da nova aliança, chamando isso de sistema. Ou seja, existe um modus operandi do passado, antes de Jesus, e existe um modus operandi depois de Jesus. Quando Jesus vem habitar dentro de nós, o sistema muda. Quando nos tornamos uma nova criatura, o sistema muda. Não sei quem vai entender, mas todo mundo sabe que, por exemplo, existe o Windows e existe o Linux. São dois sistemas operacionais diferentes. O que significa isso? Eu posso ter uma mesma máquina, eu posso ter o mesmo hardware, uma mesma coisa física, mas ela funciona através de um sistema diferente. Quando nos tornamos novas criaturas, a máquina ou a coisa física, o corpo, ele permanece o mesmo. Mas o sistema interno, ele troca. É outro sistema. E um sistema tem peculiaridades. Eu, por exemplo, não consigo usar um determinado aplicativo ou algo que eu queira rodar, que é feito para o Windows, ele não funciona no Linux. E o mesmo vale o contrário. Quando aceitamos a Jesus, nos tornamos uma nova pessoa, uma outra pessoa. Começamos a operar num sistema diferente. Se eu tento fazer como eu fazia antigamente, nada vai dar certo. Porque existe um outro sistema dentro de nós. Existe um outro reino dentro de nós. Existe uma outra realidade. Somos uma nova criatura. E aqui em 2 Coríntios 3, a partir do 7, diz: no antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho fosse desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia numa obra do Espírito? Se no antigo sistema, que traz condenação, ele já era glorioso, muito mais glorioso não é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus? De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação à glória magnífica de agora. Portanto, se o sistema antigo que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu seu rosto com o véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, todos os que leem os escritos de Moisés, quando leem os escritos de Moisés, o seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Irmãos, Jesus é a chave que muda o nosso sistema. É impossível para o mundo entender as verdades espirituais, porque é como se houvesse um véu.
que os limita o entendimento, os limita o conhecimento. Mas uma vez que Jesus entrou no meu e no seu coração, somos indesculpáveis porque temos um novo sistema, onde temos todas as informações necessárias para avançar e viver o propósito divino na minha e na sua vida. Conforme decidimos conhecer a palavra de Deus, conforme decidimos praticar aquilo que aprendemos, é como diz aqui, gradativamente, Ele, o próprio Espírito de Deus, nos transforma à sua imagem gloriosa. Dia após dia, eu leio a palavra, eu pratico aquilo que eu aprendi, eu venho aos cultos, eu sirvo na igreja, eu faço aquilo que Deus manda eu fazer, gradativamente. Todos os dias eu me torno um pouco mais parecido com Ele. E isso vai acontecendo, e a gente vai avançando, e avançando. Não, a ideia aqui não é preciso ser perfeito. Não, a ideia aqui é, quando eu decido obedecê-lo, Ele vai me tornando perfeito. Todos os dias. As dificuldades que eu tenho hoje, amanhã serão mais fáceis. Os desafios que eu enfrento hoje, eu vencerei, mas eu enfrentarei novos, mas eu estarei mais forte. E de glória em glória eu vou avançando e me tornando mais parecido com o Criador. Mas para isso, irmãos, eu e você temos que decidir se vamos olhar para o que Deus diz a nosso respeito, esquecer a nossa opinião sobre isso e se agarrar às verdades da palavra, ou se vamos continuar enfrentando as mesmas dificuldades, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e confiando naquilo que a gente acha que é o certo. O mundo, ele bombardeia a gente com informação. Vivemos numa era onde a informação está sendo distribuída pelo mundo de uma forma como nunca aconteceu. Eu não preciso mais do que 30 segundos para ter uma resposta razoavelmente complexa sobre qualquer coisa do mundo. Com uma pergunta, eu tenho informações ricas e completas sobre qualquer coisa. Mas isso não rouba a verdade da palavra de Deus. Muitos cristãos da atualidade estão se perdendo com uma avalanche de conhecimentos aleatórios que não levam a lugar nenhum e os roubam da verdade da palavra de Deus. Milhares de informações. Aconteceu isso por causa disso, o mundo está assim por causa daquilo. Economia, política, espiritualidade. Bum, 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 bum. E a gente vai ficando cada vez mais distante da verdade. Mídia, informação, jornal, YouTube. E eu vou me distanciando da verdade. Opinião. Conversei, ouvi uma coisa nova. Cara, eu conheci um cara muito inteligente que falou um argumento que eu não tenho resposta. E eu vou ficando longe de Cristo, que Ele é a palavra. O tempo vai passando, irmãos. E aí a gente se encontra completamente perdido. Porque a gente decidiu ouvir o que o mundo diz. E esqueceu que Jesus é a palavra. O que está escrito nesse livro, independente do que você escuta lá fora, é o próprio Cristo. Você consegue entender isso? Esse livro preto não é uma lenda. Esse livro preto não é um mito. Por mais que você escute isso lá fora. Esse livro preto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Verbo que estava com Deus. Ele era Deus. E através dele, tudo que foi feito se fez. Ah, Bruno, mas com todas essas informações que eu escuto lá fora, como eu vou ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Fé. É a fé que nos conecta com Deus. A gente pode sentar numa mesa e passar horas falando sobre teorias. E eu tenho, de fato, várias vertentes teológicas que provam que a palavra de Deus é a palavra de Deus através de fatos científicos.
Mas mesmo que eu tenha fatos científicos que provem que a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu só me conecto com ela através da fé. Por mais argumentos que você busque, é até importante. Eu não sou contra o conhecimento, muito pelo contrário. Mas por mais conhecimento que você tenha, se você não tiver fé de que Jesus é a palavra de Deus, e que foi Ele que morreu no madeiro, para que eu e você fôssemos salvos, restaurados e transformados, de nada vale o conhecimento. A gente leu no texto anterior que é com humildade que aceitamos a palavra. Precisamos aceitar. Não precisamos provar. Não precisamos validar. Precisamos simplesmente esquecer a nossa opinião e falar: eu aceito que a Bíblia diz que eu sou curado. Eu aceito que a Bíblia diz que eu sou próspero. Eu aceito que a Bíblia diz que eu sou feliz e alegre. Eu aceito que a Bíblia diz que eu posso perdoar o meu irmão. Eu aceito que a Bíblia diz que, independente do que eu tenha vivido nessa vida, Ele pode transformar a minha vida. Eu aceito que nenhuma dor do passado pode roubar o futuro precioso que Ele tem para a minha vida. Eu aceito que nada nesse mundo é maior do que o poder de Deus. Que ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nada é maior e mais poderoso do que o poder da palavra de Deus na minha vida. É uma questão de decisão, meu irmão. Vivemos numa geração que tudo precisa ser provado, que tudo precisa ser validado, que tudo pode ser questionado por pessoas que não têm o mínimo conhecimento ou formação em determinada área, porque existe muita informação disponível. Mas quando se trata da palavra de Deus, é uma questão de decisão. Ou você aceita o que está escrito, ou você nunca verá transformação na sua vida. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Somos o que a palavra diz ao nosso respeito. O louvor pode subir? Você pode ficar de pé? Canta essa última. Obrigado, Pai. Obrigado porque a sua palavra foi ministrada. Seja livre nesse lugar. Se de ti, Senhor, nasci de novo com teu amor. Nasci com tua vida e assim como tu és, eu sou. Nasci de ti, Senhor. Nasci de novo com teu amor. Nasci com a tua vida e assim como tu és, eu sou. Eu nasci pra te amar.
Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir, Senhor Jesus. Se você está aqui hoje e você olha para alguma área da sua vida e percebe que você não consegue aceitar aquilo que você já ouviu, e você diz: eu não consigo vencer esse medo, eu não consigo perdoar, eu não consigo crer que de fato eu sou curado, mesmo sabendo o que a Bíblia diz. Eu sei que é um convite difícil, mas eu digo, se você está aqui e existe alguma área da sua vida onde você não está conseguindo sozinho reconhecer o poder da palavra de Deus em cima disso, eu te convido a vir aqui à frente para a gente orar junto. Uma das coisas que a palavra de Deus também fala é do poder da unção coletiva. Eu não quero insistir que você venha, mas eu quero te dizer, não tenha vergonha de admitir uma dificuldade, porque a palavra de Deus, ela liberta qualquer dificuldade, ela rompe qualquer cadeia. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir, Senhor Jesus. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir, Senhor Jesus. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te servir, Senhor Jesus. Te amo, Deus, te amo, Deus. Te amo, 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 Senhor Jesus. Jesus, eu te amo. Te amo, 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 Senhor Jesus. Eu te amo, 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 Senhor Jesus. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Senhor Jesus. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar. Todo sempre. Eu nasci pra te servir, Senhor Jesus. Eu nasci pra te amar. Eu nasci pra te adorar, te servir. Eu nasci pra te servir, Senhor Jesus.
irmãos? De minha parte, essa é a direção. Vocês podem sentar, pastor.